seguramente sem a competência e sem a oratória dos que me antecederam, não é? Desde este período que estamos a trabalhar com a classe conjunta. O meu objetivo nesta manhã é que façamos uma reflexão alinhada à visão da igreja, que é uma igreja bíblica, unida e relevante, ao tema do nosso ano, que é uma igreja reformada e revitalizada, e ao tema do mês de fevereiro, não é? Dentro de toda a programação já estabelecida pelo nosso pastor titular, que é uma igreja unida. Então, pensando nestas três vertentes, que na verdade são três eixos absolutamente interconectados, não é? Então temos uma visão de uma igreja bíblica unida e relevante, temos um tema para o nosso ano que é de sermos uma igreja reformada e revitalizada, e temos um tema para nos debruçarmos mais ao longo deste mês, que é de sermos uma igreja unida além do nome, não é? Pois muito bem, quero compartilhar com vocês então, que não me lembro exatamente se foi há 3 ou 4 domingos, nossa querida Lilian entoou aqui neste templo, tanto no culto matutino como no culto noturno, uma canção, ainda não está aparecendo no vídeo, mas aqui no meu está, então vocês por favor acreditem que está escrito aqui, não é? Eu não vou cantar porque eu não tenho a habilidade da Lilian, mas o último trecho da canção dizia, e diz, não é? Água viva que é Jesus, vinda do trono de Deus. Aí eu grifei, um turbilhão de virtudes para todos que são seus. Aí eu grifei, e quando eu penso, e essa canção eu já conhecia, quando a gente pensa, e eu particularmente quando eu penso em um turbilhão de virtudes, me vem rapidamente à mente o texto bíblico em Gálatas 5, 22 e 23, e eu gostaria de pedir que compartilhássemos a leitura desse texto que está lá em Gálatas 5, embora estejamos em muitos, isso é bom, então não há embora no sentido negativo, é muito bom, a gente tem condições de fazer essa leitura compartilhada, eu levo o microfone até você, e precisamos assim fazer, porque essa aula, ela é gravada, ela é transmitida, então isso é um recurso que é necessário. Gálatas 5, 22 e 23, quem localizou e quiser fazer a leitura, eu levo o microfone, por favor. Lembre-se, um turbilhão de virtudes para todos que são seus. Então vamos fazer a leitura, eu levo aí. Quem se voluntariou, querido? Diz assim a palavra do Senhor, Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Dá uma vontade de falar. Então vamos agora orar o restante do tempo que temos até as 10h30, 10h35, porque em sendo e é o fruto do Espírito, este conjunto que foi lido pelo nosso irmão, e a tradução é NVI, por exemplo, não diz bondade, benignidade, diz amabilidade. O fruto do Espírito sendo este, para todos os que são seus, a igreja é unida, ponto. Então oraríamos agora, a partir de agora, e devemos assim fazê-lo, não é, em casa e onde estivermos, não é, nas oportunidades, porque à luz do texto bíblico, não deveria haver como a igreja não ser unida. Isso deveria ser um default, não é como a gente fala, uma condição básica, de fundo. Deveria ser uma impossibilidade a igreja cristã reformada não ser unida. E também me vem a lembrança, no culto do domingo passado, culto noturno, na liturgia, no momento de ação de graças,
estava no nosso boletim, assim foi feito, foi lido, foi compartilhado, o texto que está em Colossenses 3, lá naquela oportunidade do culto, nós compartilhávamos os versículos 16 e 17. Agora eu quero compartilhar com os queridos e com as queridas o verso 17. Então, por gentileza, o verso 17, que está em Colossenses 3. Mais uma vez, a ideia é que seja um encontro dialógico, não é? Ou pelo menos interativo de alguma maneira. Então, se você localizou, só um minutinho. Então, por gentileza, Colossenses 3,17, quem localizou e quiser compartilhar conosco a leitura, o microfone chegará a você. Meu querido Davi. Colossenses capítulo 3, no verso 17. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Davi, como sempre, elegantíssimo, e ele compartilha conosco a palavra dada aos Gálatas. Em tudo que fizerdes. Então, o fruto do Espírito já foi devidamente compartilhado, não é, do que está posto, e em tudo o que fizermos, quer seja em palavra, quer seja em ação, devemos fazê-lo em nome do Senhor e dando graças, sendo aquele o fruto do Espírito, e a nós cristãos reformados compete em tudo o que fazemos, independentemente se for ação, independentemente se for nas nossas palavras. Nós devemos fazê-lo em nome do Senhor Jesus e dando graças. Está posta, ou estaria posta, a impossibilidade da igreja não ser unida. Então a nossa aula teria acabado. E faríamos, não é, reflexões mais profundas, e aqui tem gente muito mais qualificada do que eu, para a gente aprofundar essa reflexão e oração em função disso, e seria uma oração de graças, porque esse assunto estaria resolvido, essa temática estaria superada. E eu quero então compartilhar alguns exemplos de fora da igreja, da vida social, digamos assim, para que a gente então tente construir uma relação com isso que acabamos de ler, e com o propósito, não é, da visão e dos temas que estão postos, com eventos que andam acontecendo por aí. Então, se o meu querido irmão me ajudar a passar lá o slide, eu não sei se sou eu mesmo que vou passar aqui, porque deu probleminha técnico, não é? Foi feita uma pesquisa pela APOESP. A APOESP é uma associação dos professores aqui do estado de São Paulo. Essa pesquisa foi feita em 2013, 2012 para 2013. Então não é tão recente, mas eu vos asseguro que se a situação não está igual, o resultado da pesquisa está pior. Isso eu vos asseguro. Então nessa pesquisa, ela revelou, e era uma pesquisa supostamente metodologicamente correta, seguindo os preceitos adequados. Essa pesquisa, nos seus resultados, ela dizia, um dos resultados dizia assim: 44%, então quase metade, dos professores das escolas públicas já sofreram algum tipo de violência em sua unidade escolar. E 57%, então mais da metade, consideram as escolas violentas. Gente, vamos combinar, né? Escola não é violenta. Quem é violento é ser humano. Então, quando se diz, não é? A gente faz um disfarce, um polimento, não é? De que as escolas são violentas, mas quem são violentos, quem é violento, é quem lá está, ou parte de quem lá está, não é? 30% dos professores, naquela oportunidade, 2013, 12, já tinham presenciado tráfico de drogas e ou alunos embriagados.
Gente, a gente está falando de escola de educação básica. Então até 17, 18, vai lá, 19 anos. Então, não quer dizer que só existia 30%. 30% já tinha sido visto. Se a gente tentar imaginar o que não foi visto, mas o resultado que a mim me chamou mais atenção foi esse aqui. Por isso eu botei uma letra um pouquinho maior e em vermelho. É o próximo que diz assim: as ameaças e os bens danificados pelo corpo discente, ou seja, pelos alunos de até 17, 18, 19 anos no máximo, são tão frequentes que 39% dos docentes acham isso comum. Como não causa mais, não tem mais surpresa. Mas isso aí, isso que aconteceu agora, só mais uma vez. É comum aqui. Então, acham comum vivenciar esse tipo de situação. Deveria ser absolutamente incomum. E tornou-se algo, como a gente diz, natural. Então esse é um processo que, numa definição mais sociológica, é um processo de naturalização. E que, na minha leitura, ele não é possível dissociá-lo de um outro conceito. Aí a palavra é um pouquinho mais, não é tão natural para nós, que é o processo de reificação. Daqui a pouquinho eu boto um slide sobre isso. Que é o processo, e o próprio dicionário fala assim, é o processo de coisificação. Então, aí você pode pensar, e eu gostaria de pensar, não tem um cristão reformado nessas escolas, né? É escola para os não cristãos reformados. Porque claro que nos ambientes nos quais nós estamos, isso aí não poderia acontecer. E vamos lembrar uma estatística. Vários aqui sabem, eu sou estatístico, então, né, fazer o quê? Segundo o IBGE, então se tiver estatística melhor do que essa, a gente não sabe, porque o IBGE é o órgão oficial das estatísticas no Brasil. Nunca houve tanto cristão declarado. Eu não estou falando de cristãos da Igreja Católica Romana. Estou a falar de cristãos autodeclarados fora da Igreja Católica Romana. Nunca houve tanto. E como é que é? Um turbilhão de virtudes para todos que são seus. Em tudo que fizermos, em palavras, em ações, devemos fazê-lo no nome do Senhor Jesus e dando graças por tudo. É claro que nós não estamos lá nas escolas públicas, não é? Ou pelo menos não nessas, não é? Um outro exemplo, essa imagem, eu sei que aqui no vídeo não fica tão boa. Isso aí foram as Olimpíadas, tá? Bem, coisa muito recente, né? E isso aí foi capa de revista, jornal, primeira página, saiu nos sites e tudo, né? Lá no aeroporto do Rio, as forças de segurança, são forças de segurança, estamos falando de policiais federais, bombeiros e tal, recebiam parte dos turistas com uma faixa, claro, se é turista, vai receber em inglês, né? Vamos falar em português, né? Aí era Welcome to Hell. Alguém quer traduzir isso aqui para a gente, por favor? A tradução é dura. A tradução é assim: bem-vindo ao inferno. Welcome, bem-vindo. To hell, ao inferno. E é interessante, isso é um movimento, alguém vai dizer, movimento político, cheio de interesses escusos, e etc, etc. Bom, forças de segurança. E ali depois no detalhe fala que os policiais não estavam sendo pagos, os bombeiros não estavam sendo pagos, etc. Esquece isso, se for possível. Alguém aqui lembra que o ano passado, 2017, a cidade do Rio de Janeiro talvez tenha sido a cidade grande do mundo com o maior número de policiais assassinados? Porque se a gente nem lembrar disso, talvez estejamos a naturalizar algumas coisas. Foram mais de 100.
Mais de 100. Tem lugar em guerra que não morreu metade disso. Agora, se isso não nos diz nada, porque a gente também pode pensar assim, né? Ainda bem que eu não moro lá. Ainda bem que eu não sou policial. Então, minha vida segue e Deus me abençoa e vamos em frente. Um outro exemplo, e eu estou monitorando o tempo para não estourar, tá bom? Aí essa já é uma estatística mais genérica, o próximo slide, ele diz assim, e também aí eu fui buscar isso em fontes confiáveis, não é? Existe o Fórum de Segurança Pública, e ele sempre solta com uma defasagem de 1 ano. Ele soltou o resultado de 2016. Então, o Brasil teve 7 pessoas assassinadas por hora. Isso é uma média, né? 7 por hora em 16. O dado de 17 não saiu ainda, mas acredita-se que seja pior. É difícil piorar um negócio desse. É muito difícil, eu vos asseguro. Mas as primeiras estimativas são de que os dados de 17 tendem a ser piores. O número absoluto é aquele, 61.283 mortes violentas, ou seja, assassinatos, ok? Intencionais. Então assim, foi um acidente. Não foi. Intencionais, e esse é o maior número da série histórica que se tem notícia. Eu vou dar uma referência para você. Alguém lembra? Você não tem que lembrar isso que eu vou te perguntar, né, gente? Mas alguém assim tem uma ideia de quantos morreram no 11 de setembro? Gente, 11 de setembro morreu gente pra caramba lá. E eu não estou falando só das torres. Pode pegar tudo. Junta as torres, junta o Pentágono, junta quem estava no avião, junta os bombeiros, junta tudo. Quantos morreram? Não no 11, mas em função do 11, porque alguns morreram depois. Alguém tem esse número na cabeça? Sim. Uma ordem de grandeza? Foi um pouquinho mais. Eu tenho aqui um chute calibrado, um bom, mas 2.000, mas foi um pouquinho mais. O último número divulgado, alguém quer arriscar mais? Foram 2.996 o número que eu achei, doutor Salim. Mas eu vou caminhar com o senhor. Vamos botar 3.500, porque alguns não apareceram ou não foram contados. Que sejam os 3.500. Nós temos um 11 de setembro a cada 3 semanas. E não é acidental, não é terrorismo, não é nada disso. Não é vulcão, não é furacão, não é tsunami, não é nada. Somos nós, seres humanos, promovendo esse negócio aí. E nós? Aí você fala, não sou eu que estou promovendo, também não sou eu. Mas eu e você, como igreja cristã reformada, nós achamos, bom, primeiro eu nem sabia. Eu não sabia. Ou, eu sabia, mas não tenho nada a ver com isso. Eu sabia, eu acho até que eu posso, quem sabe eu vou orar. Orar sempre é bom. Mas nós achamos que isso é normal, ou pelo menos será normal enquanto não bater na nossa porta. Será normal enquanto não chegar num ente querido. E um último exemplo é falar sobre trânsito. Cristão reformado até evita tirar carteira de motorista, não é verdade? Mas eu sei que eu já imaginava que a legibilidade não seria boa, mas era uma figura que eu achei tão interessante que eu mantive. No Brasil nós estamos com... Algumas estatísticas falam que nós somos o 4º pior do mundo, agora algumas falam que nós somos o 5º pior do mundo, em termos de morte
mortos no trânsito. Pessoal, aqueles outros 60 e poucos mil não tem nada a ver com trânsito, ok? Aquilo lá é outro tipo, é tiro, facada, marreta, tudo, né? Mas agora, aqui é trânsito. Então, acidentes de trânsito já chegaram em 47 mil no ano passado. E se somarmos isso com os números de incapacitados e os custos médicos com as pessoas que precisam ser hospitalizadas, estima-se que isso chegue a 56 bilhões. Tudo bem que não é nem de euros, nem de dólares, é de reais. Gente, mas vamos combinar que 56 bilhões de reais no ano é dinheiro, é muito dinheiro. E só para efeito de avaliação, isso daria para construir 28 mil escolas ou 1.800 hospitais completinhos, equipados, tal. Só para ter uma referência. E nós achamos o quê? Isso, de novo, não é comigo, porque eu sou cristão reformado, eu dirijo direitinho, eu não xingo ninguém no trânsito, mas eu só xingo, eu não bato assim de propósito, eu não ultrapasso na linha contínua, eu não acelero quando o outro está querendo me passar, porque eu acho que homem é ousado. Que ousadia essa querer me passar na estrada? E ainda é um carro pior que o meu. Nós não fazemos nada disso, né? Nós somos cristãos reformados. Nós não dirigimos com carteira vencida. Nós não dirigimos nunca sem carteira. Nosso carro está com todas as revisões em dia. Está tudo direitinho. Não, a palavra é ruim e indo para a internet fica pior ainda, mas nós não fazemos gambiarras. Claro que não, nós somos cristãos reformados. Então, muito rapidamente, não quero fazer nada na perspectiva escolástica, não é? Mas naturalização, como já falei, não é? Grosso modo, é quando a gente apresenta, assume, entende como naturais processos, eventos, situações que de natural não tem nada. São situações, são eventos, são processos que são resultantes de ação e intervenção humana. Nossa, isso é naturalização. Eu boto a culpa a culpa é na natureza, é o acaso. Aí tem uma música não cristã que ela diz assim, alguns acho que vão lembrar de ouvir, não é? O acaso vai me socorrer. Querido e querida, no dia que o acaso socorrer alguém, eu insisto, eu sou estatístico, mas no dia que o acaso socorrer alguém, o acaso não vai socorrer ninguém. Então eu não vou botar a culpa no acaso. Cristão reformado não pode botar a culpa no acaso de nada. Então, ainda que outros possam assumir isso aí como uma verdade um tanto estranha, para nós isso aqui seria proibitivo. Naturalizar para nós seria proibitivo. Seria não, tem que ser. E a tal da reificação, né, que vem do verbo reificar, na minha tela isso aqui já está aparecendo, aí diz o dicionário, isso aí é dicionarizada, né? É encarar como uma coisa material, concreta. E aí o próprio dicionário fala, é coisificar. Ok? Transformar em coisa. Dar o caráter de coisa a, geralmente a alguém. Então, querido e querida, se eu e você, dentro da igreja, ou fora da igreja, nós estamos coisificando alguém. Você fala, claro que eu nunca fiz isso. Eu também não, como eu. Aí, quem vai dizer a rigor se você está coisificando ou não, e se eu estou coisificando ou não, são as minhas palavras, as minhas atitudes para com relação ao outro. Ou em relação ao outro. E eu quero dizer para você, e eu gosto de dizer isso, eu olho para vocês, mas eu tento imaginar que tem um espelho aqui na minha frente. Para tudo isso que eu mesmo estou falando. Se eu entender que tudo aquilo ali, aqueles dados, e teriam dados vários outros,
Mas se eu entender, se eu assumir que aquilo lá, nada daquilo tem a ver comigo, eu estou coisificando muita gente. Muita gente. Vamos trazer para dentro da igreja. Será que eu coisifico o meu irmão? Seria, eu não sei, não é nem paradoxo, seria sei lá o quê. Porque se eu coisificar, é meu irmão e eu coisifico. Mas a Bíblia diz que há amigos mais chegados que um irmão. A gente vai arrumar pretexto deslocado, dissociado. A gente vai fazer uma exegese, aquela assim, né, na máquina de moer carne, ou de moer letrinhas, hein? Até sair o que eu preferia ter lido, ou ter entendido. Bom, e o que a palavra de Deus nos fala? Ou continua a nos falar? Então eu peço a gentileza de compartilharmos mais 2 trechos da palavra. Um que está em Isaías 5:20, outro que está em Romanos 12:2. Então você que, por favor, localizar e quiser nos ajudar, ou puder nos ajudar, você levanta a mão, eu caminho com você. Por gentileza, Isaías 5:20, Romanos 12:2, nossa querida lerá para nós Isaías 5:20. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. A primeira palavra, os bons em língua portuguesa aí me ajudem. Eu acho que é uma interjeição. Daniel, interjeição isso? Ai! Poderia ser assim de repente um oh, talvez. Mas seguramente não é coisa boa. Seguramente está posta uma belíssima advertência para mim e para cada um daqueles que estão integrando a igreja cristã reformada. Por gentileza, Romanos 12:2, querida. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu poderia, algum de nós, eu não estou naturalizando nada, eu não estou coisificando nada, eu só me conformei, só estou conformado. Só que a Bíblia, lá atrás, Paulo, com toda a sua intrepidez, e naquele contexto, não é? Aos romanos já dizia, não vos conformeis com este tempo, com as coisas que aí estão, do jeito que as coisas estão acontecendo. Você e eu e você, pode botar na ordem que você achar melhor. Se nós estivermos conformados, pacificados, entendendo que nada disso nos diz respeito, parece-me claramente que nós temos um problema grave. E eu quero falar muito rapidamente sobre 3 experimentos psicológicos, sociais, alguns aqui talvez os conheçam. Vou passar muito rapidinho. Tem um experimento que foi feito em 1961 por um psicólogo chamado Stanley Milgram. Alguém já viu esse experimento, gente? É duro. Tem vídeo. É um experimento chamado experimento do choque elétrico. Isso foi em 1961. Também quero falar um pouquinho rapidamente sobre o experimento da prisão de Stanford. Esse é um pouco mais conhecido, porque teve filme, tal. Agora, aquele primeiro experimento não foi assim, o cara foi lá no manicômio. Ele não foi. Isso ali foi na Universidade de Yale, que já era boa, muito boa. O segundo foi, como o próprio nome diz, em Stanford. E o terceiro, chamado A Terceira Onda, que depois também gerou um filme chamado A Onda, ele foi numa escola secundária em Palo Alto, na Califórnia. Aí você fala assim, mas isso aí foi no tempo que não tinha internet, não tinha nada, não tinha tecnologias avançadas. Ok, mas vou rapidamente narrar para você o que aconteceu como resultado desses 3 experimentos, e você
faz a sua análise. O primeiro, que é o do choque elétrico, ele recrutou 40 pessoas adultas, 40 homens adultos, pelo jornal. Então não foi, não vou pegar aqui 40 psicopatas. Não, pelo contrário. Um pré-requisito é de que fossem pessoas aparentemente normais. Não é? Eu sei que o conceito de normalidade daria debate, a gente podia ficar o ano inteiro discutindo isso, mas vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, né? Ele não foi pegar sociopatas, psicopatas e congêneres. Adultos, recrutou, e pessoas das mais diferentes áreas profissionais, e muito resumidamente, tinha uma pessoa da própria universidade que fazia o papel fake, não é? Ele era um ator, fazia o papel de um ator, e era, na verdade, assim, uma avaliação, era assim que ele vendia o peixe para as pessoas que lá estavam. Não, olha, vamos fazer aqui um teste sobre o efeito da punição na aprendizagem. E aí, fazia um sorteio simulado, e o ator sempre ficava conectado numa parafernália, que olhando, assim, parecia que um negócio cheio de choque, tomada, era todo conectado. E aí, a cada resposta errada que ele desse, o outro lá, o sujeito, tinha que mexer lá numa rodinha lá, para dar um choque no sujeito. O choque começava em 15 volts. Mas o ponteiro ia a 450. Pessoal, né? Quem mexe com eletricidade, cadê o Wilson? Eu vi que ele passou por aqui. Pessoal, Wilson, choque de 450 volts, eu não consigo imaginar o que sobra. Eu não consigo. É forte, não é? 450 é firme, né? Pois bem, esse psicólogo, ele fez uma enquete antes com psiquiatras, pedagogos, psicólogos e tal, dizendo mais ou menos o que ele tinha em mente, e falou assim: quantos você acha? O que você acha que vai acontecer com essas pessoas se eu fizer esse experimento? De um modo geral, esses psiquiatras, pedagogos, sociólogos, falam: não, se muito, 1 em cada 1000 vai chegar ao final desse negócio. E a grande maioria, na hora que o sujeito expressar que está sofrendo, que o choque começou a doer, vão parar. Vão interromper o experimento. Alguém aqui tem ideia? Se você já sabe, aí você segura a resposta um pouquinho. Mas você tem ideia do resultado dessa confusão? Tudo bem, gente, é tudo simulado. Só que o sujeito que estava lá virando o negocinho não sabia que era mentira, não. Ele acreditava que era verdade. Quem sabia que era tudo fantasia era o pesquisador, que estava lá com seu jaleco chiquérrimo, Yale, e foi em Yale mesmo. Agora, e o ator, né? Alguém quer arriscar o que aconteceu? 40 homens, adultos, excluídos, sociopatas, psicopatas e blá blá blá. Alguém quer me dizer aqui o que aconteceu? Eu vou contar então para você. 2/3, aproximadamente, porque 40 não tem 2/3 exato, né? Chegaram a 300 volts. Na verdade, todos chegaram a 300. Todos chegaram a 300. Que era quando ele começava a dizer que estava doendo, que não estava aguentando, que tinha que parar aquele negócio. Todo mundo foi lá. 2/3 foram a 450. Só que chegava um momento onde ele parava de dar sinal. Ele não falava mais nada. E você lá? Você não, eu. Tome choque. Sabe que não está gritando mais mesmo? Tome choque. Pessoal, isso tem a ver com poder, tá? Com relações de poder. E esse experimento foi replicado no mundo inteiro. E teve lugares que o resultado foi pior ainda. E depois, mais recentemente, já no século XXI, eu já chego aí, querida,
teve uma variação dessa experiência, onde sujeitos, por vezes, tinham contato visual com o agredido, não é? É agressão, né? E outros não tinham o contato visual. Quando tinha o contato visual, o resultado foi pior. Espera aí, só um minutinho. É que todos precisamos ouvir, Quem estava fazendo o outro sofrer não ganhava nada em troca. Não recebia nada em troca. Não, quando ele chegou no laboratório, foi dito isso a ele. Ele ganhou $4,50, que a época devia... Não, pai, mas ele não ganhou para bater, para matar. Mas se ele bateu porque ganhou, eu não sei se isso piora ou melhora alguma coisa. Não, já que eu ganhei $4,50, tudo bem que a época era de, vou supor, $200. Pô, já que eu ganhei duzentão aqui, eu tenho que tirar o scalpo, que até ficar o cabelinho em pé assim, vai ter que mandar choque. Mas, na verdade, tinha um controle. Ele ganhava $4,50 quando chegava ao laboratório, é isso que está na narrativa e está no artigo científico que foi publicado. E era dito a ele: esse dinheiro você não me devolve sob nenhuma hipótese. Este é seu. Agora vamos começar o experimento. Aí explicava e dizia que era essa coisa da aprendizagem e tal. Mas é a questão do poder, das relações distorcidas de poder. Eu sou um cientista, eu sou uma pessoa muito letrada, e eu estou dizendo, faça. E eles fizeram. Às vezes é cientista. Às vezes, eu não vou mencionar outras categorias profissionais. Não mencionarei, porque você sabe. Mas relações distorcidas de poder. Esse experimento do Milgram, o que estava incomodando eram enquetes feitas no pós-guerra. Por que tantos alemães se deixaram influenciar pelos argumentos nazistas e fizeram o que fizeram? E vários diziam, eu só cumpri ordem. Eu só cumpri ordem. Então, quer dizer, vem a ordem que vier, a gente faz. Eu nem quero perguntar onde é que estavam os cristãos reformados. Eu não perguntei isso, tá bom? A experiência de Zimbardo, ou a prisão de Stanford, é um pouquinho diferente. Foi 10 anos depois, mas continuou com esse negócio, né? Como é que gente boa, gente normal, é perversa. E no final é isso. Aí o Zimbardo, ele bolou um outro experimento. 24 universitários de Stanford. Dividiu em 2 grupos de 12. Eu também estou atropelando aqui, cortando muito, tá? E a experiência era o seguinte: por sorteio, metade ia fazer o papel de prisioneiro e metade ia fazer o papel de carcereiro. Pessoal, eu não estou falando de prisões medievais, pré-medievais e calabouços da pré-história de alguns países, que talvez você conheça, ou de ouvir falar. Estados Unidos, década de 70. Só universitário. Estudantes, e não é só universitário, só universitários de Stanford. Vamos resumir também a ópera. Alguém, que se você viu o filme não tem problema, tá? Mas alguém faz ideia do que aconteceu? Em 36 horas, um dos que fazia papel de prisioneiro já tinha surtado. Surtou. Em pouquíssimo tempo. E por que ele surtou? Porque em 1 dia e meio, os 12 colegas, olha, que faziam o papel de carcereiro, já tinham introjetado um nível de violência, de coisificação sobre seus colegas, talvez pior do que os carcereiros remunerados nas prisões federais da época. Em 6 dias, o experimento teve que ser encerrado, porque a coisa estava saindo de controle. 6 dias. Do 5º para o 6º dia, a coisa teve que acabar. E uma das estratégias utilizadas pelos 12
supostos carcereiros, era despersonalizar o outro. Então eles não tinham nome, eram números, uma roupa padrão e humilhação. Claro, toda despersonalização envolve humilhação, não? Eu vou humilhar, vou despersonalizar, até virar o quê? Uma coisa, um nada. 6 dias. E se você não fizer bonitinho, o que tem que fazer? Violência sobre. Bom, mas era um teatro. E o Ron Jones, é um professor secundário, ou secundarista, numa escola em Palo Alto, na Califórnia, também começou a ser questionado por alunos, ou por alguns alunos, sobre, peraí, mas como é que lá, aí volta, a história da Alemanha sempre voltava, né? Como que os alemães, os italianos e tal, fizeram o que fizeram, etc. Aí ele simulou, ele também, claro, não avisou, começou a simular com a sua turma, professor de história, uma formação, esse experimento que ele mesmo começou a chamar de terceira onda, ele começou a trabalhar com o grupo de alunos, regras de disciplina, códigos de honra, ou seja, gangue, né? Coisa de gangue. Em 3 dias para 4 dias, já tinha dobrado o número de alunos na sala, a notícia espraiou, já tinha no 5º para o 6º dia, 50 dentro da sala e 300 fora da sala, querendo compartilhar daquilo que eles estavam a fazer. Começou uma delação não premiada, geral, porque os alunos começaram a dizer, o outro lá furou a regra, o outro lá furou a regra, porque eu sou mais cumpridor da regra. Pessoal, tem registro de tudo isso, está documentado. A nossa tendência é dizer, claro que não tinha cristão reformado lá, né, em nenhum desses experimentos. Isso aí não diz respeito a nenhum de nós. Isso só diz respeito aos outros. Aí, eu tenho que tomar um pouco de cuidado com o que eu vou dizer. Eu tento tomar, não é? Mas com o que eu vou dizer agora, porque eu preciso que você dê os devidos descontos sobre o que eu vou falar. Mas numa postura dessa que eventualmente nos coloque à margem de qualquer coisa ruim, a gente de certa forma está apregoando uma coisa que a gente gosta de condenar, que é aquela fala famosíssima, não é? De um filósofo famosíssimo, mas a gente gosta de bater nele, porque ele diz que o inferno são os outros. Mas quando eu digo que o ruim é só o outro, que eu estou acima de tudo isso, nada disso me diz respeito, o que eu estou dizendo implicitamente? São os outros. A ruindade está toda lá fora, não? Então eu até coloquei aqui um pouquinho de detalhes, mas o final lá do Ron Jones, ele teve também no 6º dia, 5º para o 6º dia, saiu de controle, estava na iminência de sair de controle, os adolescentes, jovens na verdade, quase jovens, ele teve que chamar todo mundo, aí ele simulou que haveria um pronunciamento, porque inclusive haveria um candidato à presidência alinhado com aqueles princípios, chamou a meninada no pátio para o pronunciamento, e ali ele disse que aquilo tudo era uma farsa. E que na verdade ele queria mostrar como que mesmo jovens são facilmente manipuláveis, quando começam a de forma subliminar ou não tanto, receber influências de orientações nazifascistas. A palavra de Deus, voltemos a ela, em Isaías 1, caminhando para o final deste nosso encontro. Estou falando por demais, mas por gentileza, o microfone está franqueado. Hoje somos muitos, graças a Deus, mas o microfone está franqueado, ok? Isaías, esse é um texto um pouco maior,
Então, talvez pudéssemos compartilhar entre duas pessoas, mas se você também quiser fazer a leitura, por favor, sinalize. Isaías 1, de 10 a 17. Texto por demais conhecido. Isaías 1, presbítero João, por favor, querido. Isaías 1, de 10 a 17. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de nossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto de holocaustos, de carneiros, de gorduras de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu, ó só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e também as luas novas, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao juntamento solene. As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-os, purificai e tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei o opressor, defendei os direitos dos órfãos, pleitear a causa das viúvas. Obrigado, presbítero, queridos e queridas. Essa parte do discurso de Isaías, palavra de Deus dada a Isaías, já começa. Ouvir a palavra, mas se ficasse nisso já era meio duro, porque já vem um imperativo, não é? Mas não, aí ele qualifica. Vós, príncipes de Sodoma. E depois fala, povo de Gomorra. Esse discurso foi para quem? Era só para ímpio esse discurso, né? Deus deu essa palavra profética a Isaías e falou, Isaías vai lá. Eu aqui imaginando, né? Isaías vai lá, você vai falar duro. Você vai falar o que eu vou mandar você falar. E a palavra foi essa. E depois, mais para o final desse trecho, ele diz, né? Cessai de fazer o mal. Tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Aprendei a fazer o bem, como bem leu o nosso presbítero João, atendei à justiça. Então eu começo a me auto-questionar. Estaria eu aprendendo a fazer o bem? Estaria eu atendendo à justiça? Estaria eu repreendendo ao opressor? Não, isso outros fazem. Meu dom e talento é outro. Repreender o opressor é para outro. Estaria eu a defender o direito do órfão? Estaria eu a pleitear a causa das viúvas? Lembrando do contexto, que eram os desassistidos, não é? Ou os mais desassistidos. Então, se a gente quisesse não colocar palavra diferente na Bíblia, porque isso seria pecado, mas apenas atualizando o contexto, estaria eu defendendo os direitos dos mais e pleiteando a causa dos mais desassistidos hoje, se não do mundo. Eu não vou dizer nem de São Paulo, mas eu vou dizer aqui dos Campos Elíseos. Mas nós, cristãos reformados do Brasil, estaríamos pelo menos, defendendo o direito e pleiteando a causa dos mais desassistidos daqui? Ou também isso não nos diz respeito? Deus mandou Isaías dizer que tem a ver, sim.
que precisa fazer sim. Ainda que essa palavra tenha sido proferida aproximadamente 700 anos antes de Cristo. Mas a palavra é perene. E tem que ser, né? Então, queridos e queridas, eu tento caminhar para o final com algumas perguntas para todos nós, porque entendo que estão alinhadas com a visão, com o tema do ano, aqui para a nossa igreja local, e com o tema do mês, que é uma igreja unida. O que estamos, ou o que estaríamos nós, individual e coletivamente, a naturalizar? Achar que é normal. O desamor é normal? Dentro da igreja, o desamor é normal? A falação sobre o outro, negativamente, pejorativamente, é normal? Somos todos pecadores, humanos, falíveis. Claro que somos. A fofoca no seio da igreja é normal? Já está naturalizada? Nós nem achamos mais que é fofoca, porque já está tão naturalizada que nós estamos conformados ou inconformados. E se estamos conformados com o quê? Nós estamos suficientemente atentos, eu e você, àquilo que Deus não suporta, porque eu me lembro, foi talvez a vez no passado, que isso mais me chamou a atenção numa igreja ao qual eu era vinculado em Brasília, e os irmãos e as irmãs aqui, grande parte sabe que fui membro de uma igreja lá por cerca de 2 décadas. Na página do boletim, o título era assim: o que Deus não suporta. Opa! E está escrito. O presbítero João nos leu. Já não posso suportar iniquidade associada ao culto solene. Nós estamos atentos, vigilantes a esta declaração de Deus por meio da boca de Isaías. E por fim, mas não menos importante, estamos individual e coletivamente comprometidos com a união na e da igreja? Ou isto não é problema meu? Esta não é uma questão, vamos deixar o pastor, os presbíteros, os diáconos, as lideranças várias, eles que promovam a paz e a união da igreja. Penso eu que, por óbvio, isso nos diz respeito à liderança, mas diz respeito a cada um, onde Deus nos coloca. Então, neste sentido, temos alguns poucos minutos, na verdade já deu 10h30. Mas como eu comecei 3 atrasado por causa das questões técnicas, eu vou pedir a Sandra uma tolerância, e ao nosso querido organista uma tolerância de 3 minutos. Se você quer dizer algo, se você quer compartilhar algo, se você quer dividir algo. Pois não? Presbítero Samuel está chegando o microfone para você, querido. Nosso diácono querido está levando. Presbítero Cleverson, eu não sei se é a resposta, mas a mim me vem à mente que uma postura, uma conduta de autorresponsabilidade deve acontecer de forma individual em cada membro cristão desta igreja reformada,
cujo nome é Unida, e cujo tema e esperança nossa é que ela, de fato, o seja unida. Se eu bem entendi da sua excelente aula, nós sempre estamos... Tem até um ditado, um trocadilho, né? Um espera o outro e o outro espera o um. Então, normalmente, nós já ouvimos vários sermões em que o pastor nos adverte, né? Não fique pensando, puxa, aquele irmão ou irmã deveria estar aqui para ouvir isto. Essa mensagem é para cada um de nós, de forma individual. Nós não podemos mudar ninguém, Deus pode, mas nós não. De sorte que só nos resta uma automudança. Primeiro, um esquadrinhamento, como orou lá, eu acho que o salmista, né? Esquadrinha, vê se há em mim algum quadradinho desse mal. E por certo deve haver, pois somos seres humanos, né? Pecadores, arrependidos, mas pecadores. Então, eu acho que, para mim, a lição foi essa. O que na minha vida eu posso fazer em termos de mudança para que estas estatísticas tenebrosas, guardadas as devidas proporções, não aconteçam aqui na igreja, impedindo que ela seja unida. Para mim, a conclusão é essa. Então, eu acho que a palavra é autorresponsabilidade. Agradeço, querido, e pelo adiantado da hora, eu peço-vos desculpas, também agradecendo imenso pela sua presença, pela sua paciência. E aí eu vou acrescentar uma quinta pergunta e vou pedir ao nosso presbítero Wilson, que é o secretário do nosso conselho, e também agora será o representante do presbitério, um dos representantes do presbitério, lá na nossa reunião do Supremo Concílio. Nós louvamos a Deus pela vida dele e vamos pedir graça, não é? Eu vou pedir para ele fazer uma oração, mas pegando a fala do Samuel, vou acrescentar uma quinta pergunta. Essa aula é para aqueles que não vieram. A interrogação. Essa aula foi até boa, mas para aqueles que não vieram? Obrigado, Samuel, Deus te abençoe, Deus nos abençoe a todos. Ore para a gente, Wilson, por favor. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos pela bênção desse dia, pela graça que o Senhor nos dá e pelo privilégio de estarmos aqui na Tua casa aprendendo sobre a Tua Palavra. Que o Senhor continue abençoando a nossa escola dominical, os seus líderes, os professores, para que tenhamos sempre uma aula que nos questione, ó Pai, para que nós possamos fazer aquilo que seja a Tua vontade e não a nossa, para que nós possamos como igreja crescer, para que nós possamos como igreja não estarmos mais próximos ao mundo, e sim de Ti. Te pedimos que o Senhor continue conosco no decorrer deste dia, abençoando os cultos que teremos, em especial cada um que está aqui. O Senhor conhece o seu coração, sabe das suas limitações, que o Senhor continue nos abençoar. É o que te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém.